Olá, a aula de hoje é sobre a estrutura e função do núcleo interfásico. Na realidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a composição e função do núcleo celular, que é essa organela que está em destaque na célula projetada para vocês. Essa organela em azul. Bom, a, o núcleo celular é a principal característica que distingue uma célula eucarionte de uma célula procarionte, né? Uma célula procarionte é uma célula que possui o seu material genético desorganizado, disperso no citoplasma, como é o caso das bactérias. E uma célula eucarionte é uma célula que possui o seu núcleo organizado, o material genético protegido por um envoltório, por uma membrana, como ocorre nas nossas células. E a maior parte da informação genética da célula está acumulada no DNA do núcleo. Por que a maior parte? Porque na mitocôndria também se encontra uma parte de DNA, não tão importante para as características estruturais e funcionais da célula, mas a mitocôndria, que é uma organela da célula, também contém DNA. Mas a parte mais importante do nosso código genético se encontra no núcleo, né? E o núcleo é uma organela muito importante porque ele controla o metabolismo celular. De alguma forma, é como se fosse a central da célula, né? Que controla direto ou indiretamente todas as funções que uma célula realiza. E dependendo do estágio que a célula se encontra no ciclo celular, esse núcleo ele tem um comportamento diferente. Por isso que nós classificamos o núcleo como núcleo mitótico e núcleo interfásico, porque dependendo do estágio que a célula se encontra nesse ciclo, esse núcleo pode ter características estruturais e funcionais distintas, né? Mas na aula de hoje nós vamos abordar os aspectos do núcleo interfásico. O núcleo interfásico ele pode atuar de duas maneiras, né? Ele pode está se autoduplicando, ou seja, o seu material genético pode estar se multiplicando. Isso só ocorre quando a célula ela está se preparando para se dividir, para se multiplicar. Mas também, quando a célula não está nesse estágio de se preparando para se dividir, ela pode estar transcrevendo suas informações genéticas, ou seja, esse material genético vai estar sendo utilizado para produzir proteínas, para ser expresso em proteínas, e assim essas proteínas atuarem dentro da célula ou fora da célula. Então, quando a célula se encontra nesse estágio onde o material genético está sendo transcrito, nós classificamos essa célula que ela está na fase da intérfase, né, num período em que ela está realizando as suas funções e não se autoduplicando ou se preparando para se dividir. Bom, como o foco da aula é sobre a estrutura e função do núcleo interfásico, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as partes do núcleo e o que cada parte dessa representa para o núcleo. Então, quais são os elementos estruturais que compõem o núcleo? O envoltório nuclear, como está apontando aqui pela seta do mouse, ele vai ter também uma cromatina, que é essa região aqui em salmão mais escuro, mais clara, que é um material genético. Nós vamos falar sobre o nucleoplasma, que é um gel que se encontra dentro do núcleo, e o nucleolo, que é evidenciado aqui em azul e verde, que é esse elemento estrutural muito importante para a função da célula, mas é um elemento que compõe o núcleo interfásico. Então, nós já aprendemos no ensino médio que o núcleo interfásico ele possui por célula. Então, cada célula possui um núcleo, certo? Porém, nós temos algumas exceções em nosso corpo. Então, as células musculares esqueléticas, por exemplo, possuem mais de um núcleo, como mostra essa fotomicrografia em destaque vermelho. Então, aqui tem umas células em vermelho e os pontinhos arroxeados. Esses pontinhos arroxeados são núcleos celulares. Então, essa célula aqui, ela possui vários núcleos. Tá? E aqui ao lado temos uma célula hepática que possui aqui dois núcleos e aqui tem uma célula que possui um único núcleo. É claro que, de modo geral, nós vamos encontrar um núcleo por célula, mas eventualmente alguns tecidos, alguns órgãos
como o músculo, como a célula hepática, nós podemos encontrar mais de um núcleo por célula. No caso da célula hepática, não é natural encontrarmos mais de um núcleo por célula. Quando isso ocorre, isso demonstra uma falha no processo de divisão celular. A célula ela se prepara para se dividir, duplica o núcleo, porém ela não se divide. Então, isso aqui é uma espécie de anomalia celular, né, no metabolismo celular. Mas a célula muscular hepática não. É normal uma célula muscular esquelética ter mais de um núcleo. Né? Além disso, o tamanho e o formato do núcleo pode variar de célula para célula. Claro que esse tamanho do núcleo e o formato do núcleo tem a ver com a quantidade de DNA e com a atividade que a célula está realizando. Então, por exemplo, nessa eletromicrografia, ou seja, essa imagem que foi obtida no microscópio eletrônico, né, de várias células, né, esse microscópio ele tem a capacidade de ampliar a célula milhares de vezes. Então, você está vendo aqui uma célula, em destaque aqui o núcleo, outra célula, aqui o destaque o núcleo, e aí você tem células com núcleos com formatos e tamanhos diferentes. Então, é normal encontrarmos em nosso corpo células com núcleos com tamanhos e formatos diferentes, porque vai depender da fase com que a célula se encontra. Bom, como o objetivo é falar sobre as estruturas que compõem o núcleo, vamos falar um pouquinho sobre o envoltório nuclear, que é uma das partes do núcleo, que é essa estrutura limitante que envolve o código genético, né? Então, o envoltório nuclear, ele só é visível no microscópio eletrônico de transmissão. Por que eu destaco essa questão? Porque você pode ver uma célula no microscópio de luz, que é um microscópio capaz de ampliar a célula até 1000 vezes. Então, neste microscópio, você não vai enxergar a membrana nuclear, né? Mas no microscópio eletrônico de transmissão, que é um microscópio super sofisticado, ele é capaz de ampliar milhares de vezes uma célula. Aí sim eu consigo ver o envoltório nuclear. E aí, através do microscópio eletrônico de transmissão, nós vamos perceber que o envoltório nuclear é constituído por duas unidades de membrana, uma voltada para a face interna do núcleo, como está mostrando aqui nesse esquema, que serve de suporte para uma espécie de núcleo esqueleto, que posteriormente servirá de ancoragem para os cromossomos, né, que é o material genético que se encontra no núcleo, e uma membrana externa, né, que apresenta ribossomos, que são essas bolinhas pretas. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteína. Então, esses ribossomos, eles só vão se encontrar ligados na face externa do envoltório nuclear. Na face interna, nós não observamos ribossomos. Além disso, o envoltório nuclear ele é contínuo com o retículo endoplasmático, que é uma outra organela. Tá vendo? Então, ele forma essa rede, essa rede de tubular, né? E ele vai se ramificando aqui, se conectando com o retículo endoplasmático. Outro aspecto importante que a gente observa nessa imagem em relação ao envoltório nuclear, que a membrana ela não é contínua, né? Ela tem interrupções, formando esses buracos que nós chamamos de poros nucleares. Então, nessa outra imagem, a gente está vendo aqui uma célula ampliada no microscópio eletrônico, é uma porção de uma célula, né? Onde a gente está destacando aqui uma parte do núcleo, como apontado aqui pelo mouse, e aqui o citoplasma. Então, veja que a gente pegou uma região da célula e, e nós ampliamos aqui milhares de vezes essa região, onde temos em destaque o envoltório nuclear, como apontado aqui na seta do mouse, e esse envoltório nuclear ele é contínuo com o retículo endoplasmático, que é essa tubulação aqui. Por que os cientistas
concluíram que o envoltório ele é contínuo com o retículo? Porque eles encontraram enzimas aqui nessa cisterna, nessa cavidade do retículo, tá? Que também presente na cisterna do envoltório. Então, por exemplo, a glicose 6-fosfatase, a cadeia de citocromo P450, o citocromo B5 são proteínas comuns tanto na cisterna do envoltório quanto na cisterna do retículo. Além disso, né, eles conseguiram provar através dessa imagem essa continuidade do envoltório com o retículo endoplasmático. Bom, além disso, é importante ressaltar, quando eu penso no envoltório nuclear, é a composição, né, molecular do envoltório nuclear. O envoltório ele é constituído por moléculas lipídicas e proteicas. Porém, 70% da composição molecular é de proteína e 30% de lipídios. Como eu disse anteriormente, a membrana nuclear ou envoltório nuclear, ela não é contínua, ela tem interrupções, formando esses poros. Então, essa interrupção por poros ela é fundamental porque é através desses poros que ocorre o trânsito de substâncias do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. Então, a quantidade de poros que uma célula, que o núcleo possui, né, varia de célula para célula, de núcleo para núcleo. Então, a quantidade de poros tem a ver com a atividade celular, tem a ver com a atividade nuclear. Quanto mais ativo for o núcleo, mais poros nucleares esse envoltório terá. Quanto menor a atividade nuclear, menos poros nucleares esse núcleo terá. Então, o poro ele é um canalzinho que permite o trânsito de substâncias, né, de moléculas, do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. Então, aqui tem algumas características moleculares desse poro nuclear. Então, aqui nós temos 3 anéis, né? Esse poro é formado, desculpa, por 2 anéis. Aqui não está evidenciado, mas ele tem um grânulo central, tá? Além disso, esse poro ele é constituído por mais de aproximadamente 100 proteínas diferentes. Então, além disso, nós temos 8 filamentos, aqui está demonstrado apenas 6, mas porque o poro está cortado, né? Mas o poro nuclear tem 8 filamentos, parece uma cesta de basquete, esse poro nuclear. Então, esse conjunto de moléculas, estruturas, que compõem o poro, nós chamamos de complexo de poros. Né? Esse complexo de poro ele tem um diâmetro de 9 nanômetros. Então, moléculas abaixo desse tamanho, né, de 9 nanômetros, passam facilmente, sem gasto de energia, por esses canais. Então, existem dois mecanismos responsáveis pelo trânsito de substâncias por esse poro. Então, por exemplo, tem moléculas que passam sem gasto de energia, que são moléculas que têm tamanhos abaixo de 9 nanômetros, e moléculas que acima de 25 nanômetros, que só passam através com gasto de energia. Claro que essas moléculas, elas transitam, né, do citoplasma para o núcleo, do núcleo para o citoplasma, com auxílio de moléculas transportadoras. Então, as proteínas, por exemplo, próprias do núcleo, elas são sintetizadas no citoplasma com sinalização para o núcleo. Então, essas proteínas, como, por exemplo, DNA polimerase, helicase, topoisomerase, que são enzimas super importantes para a atividade nuclear, elas são produzidas no citoplasma e transportadas para o núcleo. E quem transporta essas proteínas e enzimas do citoplasma para o núcleo? Uma outra molécula chamada importina. Então, as moléculas que são produzidas nos citoplasmas, que precisam ser destinadas ao núcleo, elas possuem sinalizações, elas possuem uma sequência de aminoácidos que indicam o seu destino. E aí a importina se liga a essas moléculas e transporta essas moléculas para o núcleo. O inverso também ocorre, como, por exemplo, as moléculas de RNA mensageiro,
RNA transportador, os ribossomos que são produzidos no núcleo, são transportados do núcleo para o citoplasma. E aí tem uma outra proteína transportadora chamada exportina, que vai exportar estas moléculas do núcleo para o citoplasma. Então, esse trânsito de substâncias só é possível ocorrer porque existem esses mecanismos de controle que promovem esse trânsito de substâncias, de moléculas do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. Bom, dentro do núcleo nós temos um gel, né, que nós chamamos esse gel, né, de nucleoplasma. Então, a composição gelatinosa interna do núcleo é muito parecida com o citoplasma. Por quê? Porque existem esses poros e essas substâncias do núcleo transitam, íons, água, enzimas, transitam e do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Então, a sua composição não é tão diferente, né, quando comparada à composição do citoplasma em relação à composição gelatinosa do núcleo, a parte interna do núcleo. Então, o nucleoplasma é uma solução aquosa, né, rica em água, mas tem ali diluída nessa solução RNAs, nucleosídeos, nucleotídeos, enzimas, íons. Além disso, encontra-se mergulhado no nucleoplasma o material genético, a cromatina, que é o código genético da célula, né? Que também pode estar na forma de cromossomos. Então, os cromossomos se encontram mergulhados neste gel. Além disso, nós vamos ter uma região ali no núcleo chamado de nucleolo. E sustentando todas as estruturas de cromossomo e nucleolo, nós vamos ter uma matriz nuclear. Tudo isso compõe o nucleoplasma. Então, aqui em evidência, uma célula bonita, né? Uma célula vegetal, inclusive, evidenciando aqui a cromatina, que está em roxo, né? Então, esses filamentos aqui são os cromossomos, né? Que nós chamamos aqui nessa imagem de cromatina, porque nós estamos vendo o material genético corado em azul. Então, cromatina vem de cromo, da palavra grega cromo, que significa cor. Então, a cromatina aqui está evidenciada em roxo, né? Que podemos encontrar cromatina condensada, como está bem escuro aqui, ou uma cromatina descondensada. Então, essas expressões a gente só usa quando a gente estuda uma célula corada, como mostra essa imagem. Por outro lado, quando eu estudo o material genético visto no microscópio eletrônico de transmissão, esse material genético nós vamos chamar de eucromatina e heterocromatina. Então, aqui ó, nós temos uma imagem vista no microscópio eletrônico de transmissão, mostrando aqui o material genético. Tem essas regiões mais escuras, esses pontos escuros, é a heterocromatina, e esses pontos, essas regiões mais claras, é a eucromatina. O que isso representa? Representa o estado de atividade do material genético. Por exemplo, a eucromatina só é evidenciada quando o material genético está ativo. Então, essa célula aqui, ó, esse núcleo, tem muita eucromatina. Isso quer dizer que tem muito material genético ativo sendo usado. E a heterocromatina é um material genético inativo, como mostrado aqui, ou seja, que não está sendo utilizado. E aqui ao lado temos o nucleolo, que é uma região muito importante para a célula, que eu vou mencionar o seu papel daqui a pouquinho. E aqui, essa imagem, ela mostra aqui o grau crescente da complexidade estrutural da cromatina, ou do cromossomo, né? Então, quando a gente pega aqui embaixo, em verde, um cromossomo, e vê aqui o grau crescente de organização, se a gente pegar de cima para baixo, a gente vai ver que o cromossomo ele é formado por DNA, que se organiza com proteínas globosas, essas proteínas esféricas aqui em verde, nós chamamos de estonas, e essas estruturas formando aqui uma, uma espécie de nucleossoma, né, em filamento. Então, nós chamamos essas estruturas de 10 nanômetros de nucleossomo em filamentos, que pode ser de 10 a 30 nanômetros, e depois essas estruturas se organizam até chegar no estágio de
cromossomo. Então, em resumo, o cromossomo ele é formado por DNA e proteínas associadas, histonas, né, que servem para empacotar esse material genético. Por fim, nós temos o nucleolo, que é essa região aqui, né? Quando a gente analisa esse corte histológico, né? Tem aqui duas células evidentes, né? Coradas em hematoxilina e eosina, onde destaca aqui em púrpura o núcleo, aqui o citoplasma bem clarinho, aqui o núcleo, e no centro desse núcleo tem uma região bem condensada, bem escura, que é o nucleolo, né? Aqui no esquema abaixo, né, a gente tem aqui ilustrado a região do nucleolo, que é uma região de produção de ribossomo. Tá? Então, o nucleolo é uma parte do núcleo responsável pela produção de ribossomos. Os ribossomos é uma organela fundamental na síntese proteica. E aqui eu encerro a parte estrutural e funcional do núcleo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos.